A Luciane colocou uma questão aqui, no caso dela, não adianta mais fazer reposição. Tem jeito sim, Luciane, a gente não pode deixar o seu osso piorar. Na verdade, não é reposição bioidêntica. O ideal é que você faça uma consulta médica e a gente veja o seu caso. 13 para 10, assim, dependendo de como está a sua saúde, pode até ser uma reposição bioidêntica. Dependendo, a gente faz só a testosterona, que na verdade aí é para osso. Existe o tratamento com a oxandrolona, que é para osso. Tá? Tem outros também, existem outros hormônios também. Eu uso mais a oxandrolona para a gente não perder massa óssea e massa muscular e ganhar. Então, aí, no caso dela, tem que fazer exercício e tenho que fazer para as situações não ficarem ruins. Ah, uma questão que eu vou aproveitar aqui enrolando, falar, não é enrolado, né? Mas é falando com vocês, existem sim fito-hormônios, que são hormônios das plantas, que é simifuga, hum, maca peruana, mas não funciona bem igual os nossos hormônios bioidênticos, tá? Muitas vezes a gente gasta dinheiro com algumas coisas que não vão funcionar. Eu não acho legal, não é isso que eu uso, tá bom? É, e aí, deixa eu ver o que mais. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar o restinho da aula com vocês. Que aí eu quero que vocês salvem o contato da Bruna, que é minha secretária também. Sinceramente, gente, eu sou católica praticante. Na verdade, não é um problema, eu estou falando sobre isso para que vocês conheçam também a retidão do meu coração. Eu não fiz essa aula para ganhar nada. A gente vai fazer um pacote para as 15 primeiras mulheres que procurarem a Bruna. Mas é por causa dos pacientes mesmo, não é por minha causa, tá? Então, vou deixar aqui o contato da Bruna, quem quiser anotar que tiver como aí, é 31. Vou pôr aqui também no grupo de WhatsApp. Vou pôr lá no WhatsApp o cartão, tá? Para vocês falarem com a Bruna. É 31 998 43 0101. Podem mandar mensagem. Eu vou pôr o cartão virtual lá no grupo, agora com o contato, para vocês que quiserem procurar consulta. Eu estou às ordens, vai ser um prazer. Tenho que fazer, o que eu quero que vocês entendam, todas as mulheres que estão aqui, a gente tem algo a fazer por todo mundo. Desistir é muito fácil. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei e vou passar para outro médico. Mas eu acho importante vocês procurarem médicos e profissionais da saúde que não falem que vai passar, que tentem com vocês, que deem as mãos para vocês. Tá certo? Eu acho que isso é extremamente importante. Monique, liga seu áudio para a gente falar de dieta. Você, nutricionista, comigo aqui é muito mais chique e potente, né? Ah, uma pergunta, enquanto a Monique não liga o áudio dela. Mulheres que ficam preocupadas, às vezes, em fazer anticoncepção, que seria não conseguir ter filhos por causa de reposição hormonal. Cada caso tem que ser estudado. Em matéria de Igreja Católica, por exemplo, que é a base de toda a Igreja cristã, na verdade, quando a gente fala em catecismo, em pecado, aí só abrindo um parênteses, para você cometer um pecado, você tem que ter consentimento pleno, quer dizer, eu quero, eu vou fazer. Tem que ter uma matéria grave, que é, eu vou assassinar alguém e eu vou fazer isso porque eu quero, e eu tenho que ter a consciência plena. Eu sei que eu estou matando alguém, por exemplo, estou dando um exemplo. Então, a questão do pecado para que seja a questão de anticoncepcional, a pessoa que tiver essa restrição, a dose que nós vamos fazer na reposição hormonal é o da Parfam, é a dose que você produz. Então, ela não tem um risco assim de ser anticoncepcional. Ludmila, você, com quantos anos que você vai começar? Eu não tenho menopausa precoce, eu tenho 43 anos, não tenho menopausa precoce. A minha mãe já faleceu num acidente, mas eu sei que ela teve menopausa com 52 quase. Então, eu sei que eu vou ter mais ou menos nessa época.
Então, eu penso em começar a minha reposição hormonal com 47, 48, uns 4, 5 anos perto do dela, em mim, tá? E aí eu vou ver de acordo com os meus sintomas. E é assim que a gente tem que ver. De acordo com os sintomas que eu vou apresentando, geralmente a gente começa com a progesterona. E é comum usar a progesterona nas mulheres que não começaram, que não tiveram a menopausa em si ainda, tá? Ah, bora lá. Vamos falar da dieta, Monique? Então vamos. Tô com medo só de dar eco. Tá dando? Tá dando eco para mim por agora. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais distante. Tá. Me fala como é que tá por aí a luz. Melhorou o eco, parou. Tá funcionando? Aham. Então tá. Deixa eu Então, vir pra diga cá. para nós, Monique, você enquanto nutricionista sobre dieta. Eu já vou dizer só uma coisa: ovo e carne. Ouve, cara. Então, a gente tem conversado muito lá no grupo. Me fala se tá dando eco. Voltou a dar um pouquinho, mas eu vou desligar o meu áudio que aí vai parar. Pode falar, por favor. Tá, eu tô com medo é porque eu tô gravando lá, eu tô com medo de silenciar e fechar, né? Nós temos aqui muitas mulheres que estão também no grupo da Maria Luísa, né? Algumas de fora, mas nós temos conversado muito sobre isso, sobre não só viver, não só consumir aquilo que nós temos vontade, porque principalmente nessa fase, assim como você diz, existe até uma redução dessa vontade, né? De consumir, por exemplo, proteína, que é um grupo essencial. Então, nós precisamos saber o que é necessário e dar as mãos para alguém que te ajude a organizar a sua vida para colocar os nutrientes que são essenciais todos os dias. E um deles é a proteína. Então, por isso, até você já criou esse material, né, falando sobre o whey, que é uma das opções, né? Mas nós precisamos ajustar essa dose diária nossa de consumo de proteína. Não tem como fechar os olhos para isso, porque nosso corpo não tem essa necessidade exagerada de carboidrato, como parece, né? Nós temos uma necessidade de dose de gordura diária, sim, e ainda existe um pânico com relação às gorduras, né? E elas são essenciais para a formação dessas novas células. Então, são cuidados muito simples, são microcuidados, na verdade. E a gente precisa ter uma avaliação real de como está a nossa rotina, se ela está nos favorecendo, se ela está alimentando aquilo que precisa ou não. É isso, né? O cuidado com a dieta, acho muito importante você dizer isso, dos pilares, né? Porque se uma dessas partes fica sem cuidado, o processo de cuidados com relação à menopausa fica muito mais difícil, né? Na verdade, qualquer doença, se você não cuidar, a menopausa não é uma doença, né? Ela é uma realidade que o corpo começa a falir. Mas qualquer coisa da questão de saúde, se você não estiver olhando esses 5 pilares, não adianta eu te entregar o hormônio perfeito, do jeito perfeito, se você não estiver ingerindo proteína, por exemplo, que é a questão da dieta. Quando eu falo proteína, eu estou falando basicamente ovo e carne. Qualquer carne e qualquer ovo, tá? Não fique, tem que ser a carne. Para, coma a carne. E a mulher, quando dá a menopausa, ela costuma perder o paladar, a vontade de comer carne. Gente, parece brincadeira. E quando a gente vai comer algum carboidrato, é importante que você coma a carne junto com o carboidrato. Porque aí você não vai fazer um pico de insulina absurdo, o seu corpo não vai pirar com aquele carboidrato que você está comendo. Então, eu falo assim, você vai comer pão, que não é ideal, que seja pão com carne ou pão com ovo, de preferência. Uma coisa que eu brinco muito com as minhas pacientes, eu não sou nutróloga e nem nutricionista. Então, eu não crio dietas. Mas uma coisa que eu faço comigo, até comigo mesma, eu falo assim que no almoço eu como 3 pratos.
O primeiro prato é com folha, eu não gosto muito, tá? Vou ser muito sincera. Mas aí o repolho eu como, couve eu como, alface eu engulo, é, aí vem a taioba, eu amo. Então, assim, aí tem as coisas, você pode comer primeiro as folhas, que aí vai vir mais as fibras e algumas vitaminas e minerais. O segundo prato, ele deveria ser ovo e carne. E aí, a terceira pratada, se você aguentar, você come um pouco. Arroz, gente, pode pôr, mas arroz não traz benefício nenhum, assim, não tem nada no arroz. É mania. Feijão ainda tem alguma coisa. Se você aguentar comer um terceiro prato depois de comer as folhas, a carne e o ovo, aí você pode comer um pouquinho do que tem carboidrato, porque aí vai ter uma dieta melhorada. Acho que isso é uma regra bem básica para se começar, mas a nutrição tem que ser vista com o nutricionista e de acordo com o que a pessoa precisa. Ah, eu tomo whey protein, obviamente. Eu acho mais prático, porque às vezes eu fico com preguiça. Eu tenho preguiça de comer, gente. Olha só. E é interessante, né? Eu não tomo café da manhã, geralmente, mas é o meu jeito, de acordo comigo. Então, eu tomo whey protein, vou comer um ovo de noite, comer uma carne, e aí é o melhor. Quanto mais proteína, mais músculo, e quanto mais músculo, mais sustentação você vai ter do seu corpo. Se você, a gente tem 206 ossos. Se a gente colocar esses ossos, empilhar um por um, colocar um por um e soltar, eles vão cair. Isso é dor nas costas. Se você não faz músculo, você não tem sustentação de osso. Você pode ter todos os ossos, que é o meu caso, que eu não tenho perfeito, por causa das minhas deficiências do acidente de ônibus. Eu já não tenho alguns ossos, mas músculo não vai ser minha deficiência que me impede de ter músculos. Então, a minha dependência de outra pessoa, e especialmente por eu ser deficiente, usar prótese, gente, se eu não tiver músculo, eu não aguento. Eu estava na praia ontem, eu entro na praia, enfrento o mar. Se eu não tivesse músculo, eu não faria isso. Então, músculo é patrimônio, entenderam? Então, juntem músculos para a vida. Acho que é isso. Monique. Muito bom. Nossa, que aula linda, assim. Tá linda, de verdade, né? Você falou lá na mensagem e a vontade de dizer é isso mesmo. É, trouxe muita luz, tenho certeza. Você quer finalizar, né? Sim, eu quero deixar aqui o contato, até deixar um pouco mais esse slide aqui, que aqui tá o meu Instagram, eu tenho dois Instagram e eu uso mais o primeiro. E o contato de WhatsApp da minha secretária, que é a Bruna. Então, nós vamos fazer, quem procurar a Bruna, podem procurar a Bruna, nós vamos fazer um pacote aí para as primeiras consultas, das 15 primeiras pessoas que procurarem. Na verdade, gente, eu não estou preocupada com isso. Isso é para vocês mesmo. E a Monique também vai fazer um pacote, nós vamos bolar o pacote agora. Porque não foi uma coisa que a gente tinha pensado, não. Eu bolei a aula, não, eu não ia fazer pacote, nada disso. Não ia. Não é o meu interesse não é financeiro. Ver uma pessoa sem saúde na minha frente me machuca. Então, assim, quem tem. Na verdade, as coisas não são baratas, mas elas têm que ser priorizadas. Sim. E aí, acho que é isso. Né? Eu quero ir para as dúvidas agora, então. Então vamos lá. Teve uma dúvida. Deixa eu só puxar o gancho aqui, que alguém já perguntou. Fala sobre a creatina. A creatina é um tipo de proteína que vai constituir também os seus ossos e músculos. É uma das mais importantes. E sim, eu uso creatina. Eu tomo creatina. Ahn, dose de creatina. Depende do. Se a pessoa é um atleta, a dose é muito alta. Ah, se usar menos de 3 gramas por dia, não funciona. E a gente está num país que é um país assim, extremamente corrupto e corruptível. Então, tem muita gente fazendo mistura com maisena. Então, você tem que tentar a creatina que tenha o selo Creapure. Mas aí você põe o selo, o preço da creatina sobe. Uhum. É uma coisa que eu uso muito nos meus pacientes. Nossa, se o paciente falar que quer usar, então fica mais fácil, mas geralmente não faz parte da minha primeira prescrição.
porque aí eu vou aos poucos com a pessoa, mas a creatina é excelente. Inclusive, o Djokovic, que é um tenista, até ganhou na Olimpíada. Aí ele gritou no meio da creatina. Não funciona assim de uma hora para outra. Ele fez alguma coisa lá, mas você vê que eles usam. Sim, o médico do Flamengo, por exemplo, é um professor meu, é um dos meus professores, doutor Tanuri, e a creatina nos atletas quantidade muito alta, assim. A gente acompanha, não tem problema. Doses de creatina fisiológica, porque a pessoa fala, aumenta a creatinina, que é o negócio do rim. Não é ela que vai aumentar a creatinina. Vai aumentar a sua creatinina você não beber água. Aí você vai aumentar a creatinina e vai para a hemodiálise. Sim. Eu acho que ficou, Ludmila, ficou importante falar o momento, você disse, né? Tem uma janela entre 10 anos antes e 10 anos após a data da menopausa, que é possível fazer essa reposição. Duas perguntas, duas falaram isso. Tenho 47, há 2 anos sem menstruação, mas nunca fiz reposição. E a outra, tenho 49, minha menopausa chegou aos 38 e nunca fiz reposição. Eu acho que a dúvida ainda é tempo, né? Ainda é momento? Essa pessoa que tem 49, na verdade, fazer uma consulta rápido, ela tá na 10, 11, gente, assim, são números, né? Eu provavelmente faria reposição hormonal na de 47, que tem 2 anos que não menstrua, com certeza. Uhum. Na de 49, que parou com 38, algo assim, que tem tipo Sim, 11 sim. anos, provavelmente eu faria reposição hormonal nela como eu faria em outras pessoas. Se não fizer, isso depende do resto da saúde dela, entendeu? Se eu não Uhum. fizer isso, eu vou fazer muitas coisas, com certeza, e especialmente aí no caso a testosterona. A gente vai usar, no caso, oxandrolona, que é uma testosterona mais específica para a saúde óssea e muscular. Tá. Tem outras também, mas a oxandrolona é a que eu mais faço, que eu acho. Muitas vezes eu acho, gente, eu olho muito custo-benefício das coisas, tá? Eu preciso que os meus pacientes, a dor que ele tem em outro lugar não passe para o bolso. Então, eu sou uma pessoa que preza muito por isso também. Ótimo. Então, pode ter certeza que eu vou cuidar também, vou dar o que é melhor dentro do preço que for melhor também. Então, tanto que eu falo às vezes, o ômega 3, gente, o ômega 3 não dá para ficar sem, né? É a gordura que a gente precisa na dieta do Brasil, não existe. Então, assim, às vezes eu dou dica de onde está mais em conta, do melhor, porque o mais barato geralmente é ruim. É uma aula à parte o ômega 3. Mas eu sempre busco o melhor custo-benefício. Vocês podem ter certeza. Eu preciso que a pessoa faça adesão ao tratamento. E às vezes a adesão é o bolso também, né? Então é É. isso. A outra foi o outro episódio era 38 anos, já com esses sintomas, mas ainda menstruando. Eu preferi, numa consulta, eu faria exames para eu ver, assim, quanto que tá os níveis hormonais dessa pessoa. E aí, se eu ver que o cérebro está enlouquecendo para o ovário funcionar, porque o cérebro fica assim, ó. Aí eu já começo com níveis baixos, e dependendo dos sintomas, eu vou em cima do sintoma. O sintoma é insônia. É alguma coisa, demência. Desculpa, demência não, dificuldade de concentração. Aí eu vou na progesterona, a gente começa com a progesterona. Eu tô com problema de secura. Aí eu já vou mais no estrogênio e na testosterona também. Depende. Às vezes eu não acerto a dose de primeira. Às vezes, não. A maioria das vezes eu acerto. Mas às vezes não. E isso é por causa do corpo, gente. Cada corpo é um universo e gente, cuidar do ser humano é cuidar da maior obra de Deus. Então, sim, cada corpo é um universo e uma unidade. Então a gente precisa de ver a realidade da pessoa. Não tem, mas se ela tem sintomas, eu olharia os hormônios e começaria tratamento, sim. Ótimo. Mesmo É, que ainda tenha menstruação. mesmo que ainda tenha menstruação. Se ela tiver com muitos sintomas, a gente começa um pouquinho de progesterona, dose baixa, vê se já resolve. Tá. Geralmente é assim. Tanto que aí a questão do pacote que eu estava pensando é justamente por causa do segmento. Quando começa, a gente precisa de ver a pessoa mais de perto. Depois eu libero, tá, gente?
Outras coisas, rapidinho. Pode ser síndrome pós-Covid, que é síndrome pós-viral. Na verdade, qualquer vírus pode fazer coisas semelhantes a esses sintomas, também é preciso ser visto. E fibromialgia também é um outro diagnóstico que é muito parecido com os sintomas da menopausa. Então, a gente tem que ver isso em consulta. Pode ser outras coisas também. Pode ser mitocôndria que não está funcionando direito. Sim. Então, não necessariamente é Falta hormônio. de quando você falou da mitocôndria, né? Falta de alimentação e de atividade física e de sono, né? Isso. É uma O que que confusão, né? aumenta a mitocôndria? O que que assim, aumenta a mitocôndria? Coenzima Q10. Vocês já escutam falar isso na internet, né, gente? Coenzima Q10, PQQ, NADH, D-ribose. O que aumenta, aí aumenta a qualidade. O coenzima Q10 faz a mitocôndria funcionar mais. Aumenta a quantidade de mitocôndria, o PQQ, e o exercício físico. Sim. Gente, esses cinco pilares, a princípio, eles são de graça. É. Tem uma outra Exercício. dúvida da Maria aqui também, ó. Tenho 53 e aos 45 descobri doença de Cushing, que parecia ser o climatério devido aos sintomas. A doença de Cushing tem muitos sintomas que são semelhantes. Por isso também é importante, às vezes a pessoa vem com queixas, e aí, para você fazer o diagnóstico diferencial, a gente precisa do papel, que seria o exame. Tá. Na verdade, eu não peço geralmente os hormônios em si, não. Eu vou olhar sempre as vitaminas, daí acaba que eu peço os hormônios. Porque eu já estou Uhum. pedindo uma coisa, eu já peço outra, entende? Mas o que eu vou olhar é vitamina, mineral, hemograma, fígado, rim, tireoide. Aí eu vou acertando muitas coisas que às vezes não, nem tudo é menopausa, né? Olha só, apareceu uma outra mensagem e eu acho que é importante também dizer porque tem pessoas que não têm tantos sintomas, né, Ludmila? Mas passaram pela data da menopausa. Mesmo sem os sintomas, é essencial fazer reposição, não é isso? Mesmo sem sintomas, a pessoa ela vai perder osso, vai perder músculo, e é uma coisa que você não percebe, né? Vai piorar a qualidade do colesterol, vai ter sim hipertensão, porque são sintomas mascarados. Você não sabe que você está perdendo osso, músculo, às vezes você percebe. Sim. Você não sabe que você está hipertenso, você não sabe que o seu colesterol está com problema, você não sabe que você está com diabetes, você não sabe que você está começando com doença no coração, acumulando placas de ateromas, né, que a gente chama, nos vasos sanguíneos. Não são coisas que são perceptíveis. Então, e vão acontecer, porque você está sem hormônio, não tem jeito. É assim, é inevitável. Tá. Tem uma outra, ó. Doutora, tem problemas de circulação, má formação do sistema circulatório, síndrome de May-Turner, risco de trombose, AVC e aí segue. Devo tomar reposição? Minha ginecologista não me passou. Ah, o Tem caso dela, 53 anos e está no climatério. a dose, quando ela é eau de parfum, que é perfume, é exatamente a dose que ela fazia antes. Entendeu? Assim, o que a gente vai tentar fazer num caso desse é a dose bem baixinha e que ela fique sem sintomas aí no caso dela é interessante ver exames para a gente ver se a gente acertou o corpo dela, assim, tipo, peraí, resolvi? Com esse pouquinho eu já resolvi o problema lá da disfunção de hormônios, aí beleza. É, o caso dela é muito particular. Sim. Mas, na verdade, todos somos particulares e únicos, gente. É, Então, assim, mas é uma pergunta válida, eu faria assim. tá. Se ela não tem porfiria, se ela não fez trombose. Eu tenho uma paciente, ela estava aqui. Ela fez trombose e eu faço reposição hormonal nela. Ela fez trombose com Covid ou pós-Covid, eu não lembro o que foi direito, foi alguma coisa de Covid. Ela fez trombose. Tá. E fez uma trombose grave, ela ia perder a perna. Eu a acompanho e faço reposição hormonal nela. Uhum. Outra, tenho 43, já no climatério, estou fazendo reposição. Testosterona em creme, mas o estradiol estou tomando via oral. E os sintomas têm melhorado. Ela ficou com receio agora por ser comprimido. O estradiol via oral, ele não, aí seria exceção.
A regra certa é o o estrogênio e a testosterona em creme, Uhum. via pele, e a progesterona oral. Eu não faria dessa forma que ela está tomando, não. Uhum. Ótimo. Tem uma dúvida Aí, aqui. gente, Monique, importante, porque aí vai estar escrito assim, a gente que faz bioidêntico, né? Vai estar escrito assim, testosterona base micronizada, estradiol, estradiol é o nome do nosso estrogênio. Vai estar estradiol, estriol, são esses nomes. Não é tipo assim, Diane, são hormônios sintéticos, entendeu? Tipo, esses. Eu nem sei o nome de anticoncepcional, porque eu não passo os sintéticos, então eu sou ruim de nome. Não vai ser esses nomes de Anne, não sei o que, que tem na farmácia, assim, não. O nome vai ser progesterona, testosterona, estriol e estradiol. São esses os nomes dos hormônios. Tá. Quando a menstruação acaba e depois de algum tempo volta com uma aparência diferente, ainda não? Será que não é a menopausa ainda? Acho que a A dúvida é essa, né? menopausa, ela é um ano sem menstruação e sem borra, Tá. sem escape. Tô com medo de perder alguma pergunta. Tenho 57, fiz esterectomia com 26. Não sei quando entrei na menopausa, pois o ginecologista disse que não faria reposição hormonal. Tenho um climatério horroroso há muitos anos e todos esses sintomas que foi falado. Tenho o que fazer ainda? Sim. Se a pessoa, eu não sou ginecologista, se a pessoa ela tem dúvidas, a esterectomia, quando fala assim, é tira o útero. Quando é esterectomia total, é tira o útero e ovário. Aí, no caso, se fosse total, por exemplo, que eu entendi que não ela teria feito menopausa com 26 anos, entendeu? Aí ela já estaria fora da janela. Mas tem-se o que fazer. Todos os casos tem-se o que fazer, gente. Todo mundo, tá? Eu procuraria, se fosse o caso, assim, ou a mim, ou um ginecologista que faça reposição hormonal bioidêntica. Tem, às vezes é mais difícil de achar, a agenda deles sempre está muito cheia. Mas tem vários, você vai achar eles na internet. Eu tenho uma amiga que é ginecologista, se for que eu costumo passar alguns casos para ela. Mas depende, são casos graves, assim, porque a pessoa muitas vezes me procura, inclusive com o aspecto religioso junto. E isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, aí, por eu ser católica, muita gente, eu tô falando assim, porque tem muito católico aqui. Então, muita gente me procura por isso. Então, assim, pode me procurar. Se eu não souber lidar, eu vou passar para frente para quem saiba. Caso muito Ótimo. específico. Nós estamos de novo na nossa janela de limite de tempo, Ah, mas eu acho que já respondeu muita coisa, né? Tem uma pergunta. Doutora, sou a Mozarene. Faço reposição aqui nos Estados Unidos, pellet com testo e estradiol, progesterona de 200 comprimido. Fico sempre inseguro se está correto. Já faço reposição há uns 4 anos. eu conheço ela, eu cuido do marido dela. Ah, Outras coisas também. Só repete o que ela falou, que ela tá usando lá. é, Ela escreveu pellet com testo e estradiol, progesterona de 200 miligramas o comprimido. Tá certinho. Na verdade, assim, o pallet é É subcutâneo, tá pallet, certinho. então. Gente, fora do Brasil, vocês não estão entendendo. O SUS, ele foi feito em cima da saúde, do sistema de saúde NHS, que é NHS, que é o sistema de saúde melhor do mundo que tem universal, assim, público, que é da Inglaterra, tá? Os pellets são oferecidos lá para todo mundo. Ela Muitas está vezes, dizendo, como a gente faz? ela tá Oi? dizendo que seria o chip. É um chip, só que aí não é o chip de gestrinona, que é o chip é outro chip. Dá para fazer por chip. Eu não faço geralmente porque a maioria dos meus atendimentos são online. Eu consigo com cremes, entendeu? Mas é a via, se a via sendo pele subcutânea, a via do estrogênio, da testosterona é pela pele. A via da progesterona é oral. A dose é individual. Tá.
Acho que, assim, deu para entender, né? Sim, eu acho que tirou o Estrogênio, medo. testosterona é na pele, subcutâneo, não é chip, na verdade, não, é um negocinho que você põe. É um. Parece É. um chip, né? Mas não é um chip. Eu acho que ela É entendeu, uma substânciazinha que você coloca debaixo da pele. sim, ela ficou, parece que ela ficou tranquila. É. É, ah, E a progesterona, ela é oral, à tá, noite. Assim, estrogênio e testosterona sempre de manhã. E a progesterona sempre de noite. O comprimido é de noite e os da pele é de manhã. pela manhã. Tá. Uma outra dúvida. Uso System Conte na pele é um bom hormônio? Como chama? System Conte? Como eu não uso, eu costumo É, usar, esse não é o seu, né? eu não faço, eu ponho os nomes e prescrevo para manipulação. Isso tem que passar pelo médico, tá, gente? Todas as doses. Tem que ter receita médica. A gente consegue transformar, por exemplo, uma mulher em homem, dependendo da dose. Né? Assim, barba, tudo. Então, isso tem que ter bastante cuidado. No caso da testosterona, você consegue. A gente não faz essas doses na medicina comumente, não, mas e eu não faço isso. Mas você consegue transformar uma mulher em homem, enchendo ela de testosterona. Então, as doses, elas são individualizadas, depende do caso. A dose de testosterona da mulher é muito baixa. O exame de testosterona na mulher, que é o exame de sangue, ele sequer funciona, ele não é. A gente consegue fazer exame só em artigo científico. Eu até peço, porque eu faço um comparativo, mas é muito errático o exame de sangue testosterona na mulher. Ele não deve ser considerado sozinho, de tão baixa que é a nossa testosterona. Já o homem, eu faço e olho em cima disso para eu saber que tanto que eu vou fazer nele. Tipo, esse homem eu preciso fazer esse tanto, esse outro eu preciso fazer esse tanto, entendeu? Tá. Então, depende muito. Como eu não uso os chips, porque eu costumo atender online e eu consigo sucesso com os cremes, a minha especialidade é com os cremes e o comprimido. Assim, tipo, todos os meus pacientes são assim. Então, quando falam um nome de um Comercial. comercial, eu não consigo É, responder aqui agora, mas depois eu posso olhar. tá. Nós temos 5 minutos. Eu vou fazer uma última pergunta. E aí, como você já disse, se for necessário, se houver desejos, é possível marcar um outro dia, né, Ludmila? Sim, eu fiquei tão feliz com a procura, gente. É tão bom a É, gente foi poder ótimo. dividir conhecimento. Ah, é muito bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer inenarrável, como diria um professor meu. Não dá nem para falar. Deixa eu tirar essa última dúvida. Eu estou com 51 anos, coloquei o Dilmirena em 2020 e não menstruo desde que coloquei. Preciso fazer reposição? O Dilmirena é uma progesterona sintética. A gente não costuma fazer isso e ele pode ser abortivo. Então, eu estou falando assim, isso é só ler. Às vezes o doutor Google ajuda, ele não é médico, não, mas no caso, ela está usando só a progesterona. Ela precisa de fazer reposição de estrogênio e de testosterona de acordo com a idade e com. No caso, ela não vai menstruar por causa da progesterona, né? Mas ela tem que ter noção de quando que é a menopausa dela para poder fazer o estrogênio e a testosterona, que ela está fazendo um hormônio só. Tá. E são três. A outra, a menina que tinha dito do System Conte, ela diz que é um adesivo de reposição de estrogênio. Aí tem que ver qual estrogênio que é. A É, gente tem tá, três, tá? A mulher tem três estrogênios, chama estradiol, estriol e estrona. A estrona a gente produz mais na gestação. O estriol a gente sempre produz, mas ele precisa de uma dose maior depois da menopausa, porque ele evita essa secura no olho, na boca, na vagina, na uretra. E o estradiol é o principal. Estradiol é o estrogênio da mulher. É esse que é o grande. Aí a dose do estradiol, que quando ele é bioidêntico, geralmente a gente usa entre meio miligrama até 4 miligramas. Estradiol, sempre em combinação com o estriol. tá.
É, Mas eu acho que essas dúvidas de detalhes agora é passando pela é, consulta, né, Ludmila? gente, E, o médico está aí para isso. é, e eu acho que assim foi um presente. Eu me senti presenteada com essa aula. Acho que todas também, né? Nós chegamos a 70 pessoas na aula. É maravilhoso, assim. As gravações rezem para que estejam aqui bonitinhas, porque como a gente foi saindo de um link para o outro, né? Eu não sei ainda como tá por trás, mas vai dar certo, se Deus quiser. E, se possível, né? Quando a gente se organizar diferente, a gente volta e convida de novo, né, Ludmila, para estar juntas por mais um tempo. Eu Gente, quero se é a gente só não para conseguir não gravar, fechar. fiquem no grupo, lá no grupo, a gente não vai abrir o grupo do WhatsApp. Lá vocês vão ver Clínica da Dor Bruna, é a minha secretária que está lá de administrador. Podem falar à vontade com ela. Tem um número meu também lá, mas eu não consigo responder todo mundo. Eu me Elas estão perco, pedindo eu mais aulas, parei. tá? Mais aulas, mais aulas, mais No aulas. meu Instagram, por exemplo, uma coisa que eu sei que todo mundo tem dúvida é ômega. Lá no meu Instagram, vocês vão achar assim, ômega 3. Eu falo tudo do ômega 3, por exemplo. Ótimo. Ah, tem outras coisas lá, livros, tem umas coisas bem legais. Eu vou mexer mais no Instagram, esse é um projeto pessoal. E a gente faz mais aulas, sim. Gente, é um prazer enorme falar com Foi vocês. muito bom. Eu estou às ordens para consultas médicas também. Como eu sou médico integrativo, eu sou especialista em dor. Porém, eu trato tudo. É. E, E aí, e da forma mais completa possível. acho que você é uma pessoa que a gente pode levantar alguns questionamentos, né? Ah, não, senhora. Estou falando porque entrego a minha família toda mesmo nas mãos da doutora Ludmila. É, saber que a gente tem alguém, né, com quem a gente possa contar é presente do céu também. É só agradecer a Deus e pedir para que você esteja sempre por perto. Isso é a grande verdade. Amém, gente. Eu estou às ordens. É um presente estar com vocês. Podem acreditar nisso. Eu fiquei muito feliz. A gente, se nessa aula não tiver ficado gravada, a gente faz outra e grava. Sim, sim. Tá bom? Nós continuamos a conversa lá no grupo. Um beijo, obrigada a Isso. todas, viu, pela Vou companhia. mandar o contato da Bruna lá. Fiquem lá. A gente só vai falar coisas bem simples.